Cristo chamando, chama por ti e por mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta belíssima manhã de quinta-feira, hoje 17 de outubro. Hoje comemora-se o dia do profissional de propaganda. E há um ditado que muitos propagandistas afirmam: a propaganda é a arma do negócio. É verdade. Porém, nós precisamos de estar precavidos contra propagandas mentirosas, que muitas vezes não passam de fake news, e as pessoas às vezes alimentam tanta esperança, tanta confiança em falsas propagandas, e elas terminam sendo vítimas de engodo, de falcatruas, de engano e de sabotagem. Grava, portanto, no seu coração essa advertência. E eu quero lembrar também o Salmo do dia, e o Salmo do dia é o Salmo 103, onde lemos: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Esse salmo nos convida, nos ensina a nós bendizermos ao Senhor e não nos esquecermos de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios? São incontáveis os benefícios que Deus tem dispensado sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus negócios. Então, lembre-se de bendizer sempre ao Senhor. A partir de hoje nós vamos estar ouvindo o reverendo Augusto Nicodemos. Ele esteve há poucos dias em Campina Grande, realizando um seminário. Foi mais uma conferência sobre o jovem universitário e o cristianismo, ou o cristianismo na universidade. Como é que o cristianismo deve ser visto, interpretado, né, por aqueles que confessam o nome de Jesus. Essa conferência foi realizada no templo da Igreja Congregacional 13 de Maio. Nós registramos naquela ocasião e hoje ouviremos a primeira parte desta mensagem. Eu não tenho dúvidas que vai abençoar muitos jovens universitários. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Augusto Nicodemos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer à editora Vida Nova pelo convite para participar de mais uma conferência e agradecer também a hospitalidade da Igreja Congregacional Central de Campina Grande, na pessoa do seu pastor Samuel, e em nome de quem também eu quero saudar todos os pastores aqui presentes, líderes, e receber todos vocês que vieram nessa noite. Antes de começar a minha palestra, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do livro que está sendo lançado pela Vida Nova aqui, nessa ocasião, Cristianismo na Universidade, Prática da Integração da Fé Cristã na Academia. Esse livro é o resultado de 10 anos de trabalho à frente da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, onde eu tive o privilégio de servir como chanceler da universidade. A tarefa do chanceler era fazer com que a visão cristã de mundo, de alguma forma, fosse assimilada pelos professores e pelos alunos. Mackenzie tem 45 mil alunos, menos de 10% são evangélicos. Dos 3 mil professores, menos de 5% são evangélicos. Então, era uma tarefa gigantesca mostrar para a academia que ciência e fé não são incompatíveis e que, na verdade, o cristianismo está por detrás do surgimento, inclusive, da ciência moderna. Então, durante 10 anos, eu fiz palestras, escrevi artigos, promovi eventos e debates, e o resultado disso foi sintetizado nesse livro aqui, onde os principais artigos, cartas de princípios, foram editados no formato de livro, que agora está sendo colocado à disposição do público pela Vida Nova. A palestra que eu trago hoje à noite, ela está muito relacionada com esse assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre a reforma protestante e a educação.
mostrando as origens históricas e teológicas da nossa sociedade ocidental, particularmente na área de educação. Então, nós já oramos e, sem demora, nós vamos passar para a exibição. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque minha comunicação com o pessoal que está projetado aí já. Então, eu não estou vendo. Pronto, ali dá para ver. Então, quando eu fizer assim, ele já sabe que é o próximo, tá? Porque eu não tenho outro recurso a não ser esse. Então, tá bom, gente? Aí vocês sabem que é o próximo. Muito bem. O tema, então, da nossa palestra é esse aí. É a importância da reforma protestante para a educação e seus efeitos no mundo. Ao contrário do que se pensa, a reforma protestante não foi somente um movimento religioso e litúrgico, mas teve desdobramentos em praticamente todas as áreas da sociedade na Europa do século XVI. E eu queria mostrar para vocês, historicamente, esses desdobramentos, e meu objetivo é falar ou expor essa integração que houve e que nós acreditamos que é possível que haja entre a visão cristã de mundo e todas as áreas do conhecimento. Próximo slide, por favor. Aí nós temos um texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, dos versos 3 a 5, onde o apóstolo Paulo, falando sobre as armas que ele usa no combate cristão, ou seja, no enfrentamento das heresias, das falsas doutrinas, do erro teológico, ele diz que estas armas, embora ele ande na carne, ou seja, embora ele seja humano, não militamos segundo a carne, não usamos de estratégias humanas nessa guerra contra o erro, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, não são humanas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando, as fortalezas aqui é as fortalezas do erro, anulando nós sofismas, que são argumentações falaciosas, e toda altivez, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essa era a luta de Paulo. Ele tinha que enfrentar o pensamento da sua época, a filosofia da sua época, os sofismas da sua época, os erros teológicos da sua época, os erros filosóficos da sua época. Ele usava para isso armas espirituais, e o alvo dele está aí no final da citação: levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é errado pensar, mas o pensamento ele tem que estar cativo à pessoa de Cristo. Todo pensar, toda ideia, toda ideologia, toda maneira de olhar a realidade está cativa a algum pressuposto, alguma coisa em que a pessoa já acredita, e que geralmente são crenças formadas pelas experiências da pessoa, pela sua cultura, pela tradição, o ambiente em que ela vive. Não existe neutralidade nesse assunto. Portanto, o que Paulo aqui não está proibindo que a gente pense, mas ele está dizendo que o pensamento tem que estar cativo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a crença fundamental dos reformadores no que dizia respeito à penetração do cristianismo na arte, na cultura, na educação, na economia, na política, enfim, todas as áreas do conhecimento. Próximo slide, por favor. Aqui eu trago para vocês a citação de um pastor, ele era pastor, o nome dele é Abraham Kuyper, ele era pastor da Igreja Reformada da Holanda, tornou-se ministro da Educação. Um detalhe, ele renunciou ao pastorado para poder ocupar um posto político, não estou dando alfinetada em ninguém, ele largou para poder ocupar o Ministério da Educação, e de lá ele foi eleito primeiro-ministro da Holanda, que seria equivalente ao nosso presidente. E aí então ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, que é uma das universidades mais conceituadas no mundo de hoje, uma universidade de ponta, que está no mesmo nível de Harvard, Yale e das mais conhecidas. E ele escreveu um livro a respeito do que seria a reforma protestante, e falando da abrangência do pensamento cristão, ele disse uma frase parodiando ou citando uma passagem de um comentário do reformador João Calvino: não há 1 centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer:
é meu. Ou seja, não há nenhuma área da vida sobre a qual Cristo não é Senhor. Em contraste com o pensamento muito popular de que cristianismo tem a ver com domingo, ir à igreja, dar o dízimo, fazer campanha, pagar promessa, cantar no coral, ouvir sermão. Não, não. O cristianismo é muito mais abrangente do que isso. O cristianismo tem planos de conquistar o mundo, de mudar o mundo, de influenciar todas as áreas do mundo. E nós temos a ver não somente com as coisas do outro mundo, mas nós temos a ver com o mundo presente, a sua sociedade, a sua tecnologia, desenvolvimento da ciência, economia, estabilidade social, educação e assim por diante. É isso que eu quero mostrar hoje à noite, que talvez o tipo de cristianismo que chegou ao Brasil, de evangelicalismo, ele não foi exatamente aquele que não é exatamente aquele que surgiu na Reforma Protestante com toda a sua abrangência. Fatos numerosos apontam para a presença da fé cristã por detrás do surgimento e desenvolvimento da ciência, da economia, da política e da educação modernas, como nós temos hoje. Vamos então, próximo slide, falar um pouquinho, explicar esse termo aqui que eu já usei, que seria cosmovisão cristã. Como eu disse, a princípio, a reforma, ela foi, sim, um movimento de natureza religiosa e espiritual. Começa com Martinho Lutero descobrindo que a salvação é pela graça, não pelas obras, e com seu desafio das 95 teses, chamando os doutores da Igreja Católica para um debate. Mas é um movimento que visava restabelecer as antigas doutrinas da graça. Lutero não estava criando nada novo, ele estava querendo que a igreja voltasse àquilo que a Bíblia ensinava. Porém, as implicações práticas daquilo que Lutero acreditava cedo interessaram os reformadores, que se esforçaram para desenvolver em todos os sentidos a implicação dessa doutrina simples, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O nome cosmovisão que nós usamos, ele tem um uso muito amplo hoje, é muito comum, existem estudos sobre isso, livros publicados sobre isso. Ele tem origem numa expressão alemã, Weltanschauung, que significa olhar o mundo, e que é oriunda do romantismo alemão. Na verdade, ela provém de Immanuel Kant. Esse conceito, ele aqui é muito importante. Ele afirma que todas as culturas, elas são conjuntos complexos, com uma cosmovisão própria que se expressa nas artes, literatura e nas instituições cristãs. Uma cosmovisão é aquela maneira pela qual a pessoa enxerga a realidade, interpreta os fatos e se relaciona com o resultado dessa interpretação. Não existe nesse ponto neutralidade, porque todo mundo olha para os fatos a partir desse óculos que usa, que se chama de cosmovisão. A cosmovisão vai tingir a realidade a partir daquilo que você crê, das suas experiências e assim por diante. Então, usando esse conceito, nós dizemos que uma cosmovisão cristã é a maneira de você olhar o mundo a partir da perspectiva cristã, conforme nos é revelada na Escritura Sagrada. Essa maneira de ver o mundo inclui também olhar para a educação como sendo uma parte integral da missão do homem e uma das maneiras pelas quais se pode glorificar a Deus. Próximo slide. Aqui eu quero então falar da contribuição dessa cosmovisão reformada. Aqui eu estou usando reformada como cristã, tá? Para o surgimento do mundo moderno, e vamos começar com os desenvolvimentos científicos. Pode passar o próximo slide. Desenvolvimento científico. Vocês já se perguntaram como é que começou o pensamento científico moderno? Nós damos crédito às antigas civilizações que fizeram contribuições enormes para a ciência, mas nenhuma delas pôde lançar uma base espiritual que permitisse uma revolução científica. Deixa eu explicar. As grandes civilizações antigas, orientais, como por exemplo a China, Mesopotâmia, Egito, a Síria, elas trouxeram uma grande contribuição para o conhecimento humano, mas não foi delas que surgiu a ciência moderna.
A razão é simples. Todas essas civilizações, elas eram panteístas. Panteísmo é o nome que se dá à ideia de que Deus é tudo e que tudo é Deus. E que o mundo é uma extensão de Deus, ou o mundo é a alma, Deus é a alma do mundo. Então, numa visão dessas, em que as pessoas identificam Deus com o mundo, e para quem o mundo é sagrado, porque tudo pertence a Deus, ou Deus está presente em todo lugar, fica difícil você investigar, por exemplo, o que é o relâmpago. Porque quando vem um relâmpago, logo em seguida tem o barulho de um trovão. Não, isso é coisa dos deuses, nós não podemos penetrar no mistério dos deuses. Então, estas civilizações, embora elas avançassem na área de construção, na agricultura e tudo mais, mas elas não desenvolveram uma ciência, por assim dizer, porque envolveria tentar descobrir o mistério do funcionamento dos fenômenos, e isso significaria mexer nos segredos dos deuses. Mas então é quando surge o cristianismo com a visão de mundo completamente diferente, dizendo: Deus não é o mundo, Deus criou o mundo. O mundo existe como uma entidade criada por Deus. E embora Deus esteja presente nele, Deus não se confunde com o mundo. Deus já existia antes que o mundo fosse criado. O mundo, portanto, ele é sujeito à observação, ele pode ser estudado. Na verdade, estudar o mundo e como ele funciona não ofende a Deus, porque o próprio Deus mandou que o homem, como coroa da sua criação, estudasse o mundo, se apropriasse do mundo e usasse o mundo para o seu proveito e para o seu crescimento. Então, a cosmovisão cristã, ela forneceu a base para as primeiras pesquisas científicas. Foi quando as pessoas, então, desmistificando a natureza, começaram a investigar por que é que cai um relâmpago aqui, não cai ali, por que é que tem esse som, por que é que pessoas ficam doentes, na outra perspectiva, né? A doença é a maldição dos deuses. Ninguém iria investigar a origem de uma doença, mas o cristão é curioso, né? Ele se sentia na obrigação de saber por que é que as pessoas ficavam, o que é que causava a doença, por que é que determinados produtos na natureza ajudavam pessoas com suas doenças e assim por diante. Então, por que é que os astros mudam de lugar? Não é? Por que é que o Sol nasce numa extremidade, se movimenta e vai parar na outra? Na visão oriental de mundo, isso é coisa dos deuses, não é? Isso é coisa dos deuses. Mas os cristãos queriam saber exatamente como é que isso funciona. Henry Frankfurter, um filósofo, na sua obra Antes da Filosofia, Before Philosophy, ele escreveu o seguinte: a fé reformada liberou o homem do temor da natureza. A declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra, ensina que o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os rios e o mar e os animais não são deuses e nem têm poderes místicos que habitam neles. Nas antigas religiões orientais, os deuses moravam em cavernas, nas montanhas, nos rios, nas árvores. E quem ia mexer com isso? Com medo de ofender os deuses. Mas um cristão sabia que só tem um Deus e que a natureza não é divina e que, portanto, ela está sujeita à pesquisa. Por isso que a moderna universidade, ela nasce na Europa do século, da Idade Média, onde o cristianismo dominou e expulsou o paganismo que antes dominava aquela cultura. Max Weber, numa obra muito conhecida sobre Calvino e capitalismo, ele diz que essa visão de mundo dessacralizou a natureza e desvestiu a natureza do seu poder, e aí foi quando o homem pôde realmente iniciar o conhecimento e o domínio da natureza e educar-se. Não é interessante? Você agora sabe qual foi a visão de mundo que permitiu o surgimento da moderna ciência. Foi exatamente o cristianismo. E aí o seu professor na universidade está dizendo que existe uma incompatibilidade entre cristianismo e ciência. É porque ele não conhece história, ele não conhece a história da ciência. Dê para ele um bom livro de história da ciência para que ele descubra direitinho quais são as origens dos principais ramos do conhecimento científico. Próximo slide, por favor. Desenvolvimento econômico. O cristianismo não somente, depois da reforma, o cristianismo reformado, ele não somente estava por detrás, ou esteve por detrás do surgimento da ciência moderna, mas também do desenvolvimento econômico. Aqui tem uma citação, esse aí é o Max Weber, né? Tem uma citação dele naquele livro que eu já citei, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, isso é em 1905.
Ele diz nesse livro que o egoísmo e o impulso humano de adquirir as coisas para si jamais poderiam produzir um sistema econômico moderno. Weber, embora não fosse cristão, ele percebeu que a maior dificuldade para se ter um sistema econômico que fosse moderno e produtivo era exatamente a tendência das pessoas de fazer as coisas para si. Ninguém pensava na coletividade, ou pensava no bem comum, ou coisas dessa natureza. Ele achou a chave do que seria uma ética econômica na ética reformada, especialmente na doutrina como defendida por João Calvino, em 3 pontos que o Max Weber defendeu. Primeiro, na perspectiva da reforma, a vocação é um chamado de Deus. Antes da reforma protestante, a Igreja Católica fazia uma divisão no mundo entre secular e profano e aquilo que era sagrado, ou, fazendo o contrário, o sagrado e o profano. Então, o que era sagrado? A vocação do padre, por exemplo, do monge, era considerada sagrada, mas a vocação do carpinteiro era profana. Então, quem fosse monge agradava mais a Deus do que quem fosse carpinteiro. Então, havia essa visão. A reforma protestante acabou com isso, dizendo que toda vocação é sagrada, que você agrada a Deus, quer seja como carpinteiro, quer seja como pregador do Evangelho, porque a Bíblia diz: fazei todas as coisas para a glória de Deus. Isso inclui o seu trabalho secular. Você não precisa ser um religioso que eu digo assim, é um pastor, um pregador, para você agradar a Deus, e nem o seu status de pregador lhe coloca numa posição diferenciada diante de Deus. Mas motorista, falando agora em termos modernos, você pode servir a Deus como motorista de Uber, vendedor de pastel na feira, médico, dentista, comerciante, vendedor de produtos da Avon, dependendo do produto, e por aí vai. E por aí vai. Você pode glorificar a Deus através do trabalho. Qual é o resultado imediato disso? A reforma protestante dignificou o trabalho. Então, as pessoas começaram a olhar o trabalho não como uma coisa inferior, mas como uma coisa digna. E a vocação delas, por exemplo, ser carpinteiro, agricultor, trabalhar criando gado e tudo mais, as pessoas faziam isso para a glória de Deus, passaram a fazer isso para a glória de Deus. E ao fazer isso para a glória de Deus, elas faziam isso mais satisfeitas, mais felizes, de maneira mais frutífera. É por isso, Max Weber diz, essa visão é a visão que está por detrás de um bom sistema econômico, em que o trabalho é valorizado. Ele é visto dessa perspectiva. Em segundo lugar, o Weber destacou, então, a ideia de que o homem vive para a glória de Deus, que é exatamente a visão reformada, protestante reformada. O homem vive para a glória de Deus. E ao viver para a glória de Deus, ele quebra aquele impulso egoísta de fazer as coisas somente para si. Ele pode pensar de que maneiras Deus pode ser agradado com o seu trabalho. E a terceira perspectiva é de que o homem é apenas um mordomo ou gerente dos bens e talentos que Deus lhe conferiu. Tudo pertence a Deus, mas Deus nos entregou todas as riquezas, o mundo que Ele criou, entregou ao homem para administrar. Nada nos pertence, nada nos pertence. Portanto, nós vamos prestar contas do que nós temos recebido como gerentes. Vamos prestar conta do tempo, vamos prestar conta do corpo, prestar conta do nosso corpo, vamos prestar conta do dinheiro que Deus nos dá, dos dons e talentos e da vocação com a qual Ele nos agraciou. Então, nós somos vistos como gerentes e mordomos dos bens de Deus. Então, esses 3 pontos, segundo o Max Weber, eles acabaram dando base para o surgimento das modernas economias que prevalecem nos países que estão desenvolvidos hoje. E essa tese de Weber foi em 1905, mas ela continua se provando verdadeira nos dias de hoje. Os países que prosperaram economicamente e que hoje estão no topo, todos eles tiveram na sua origem, na base, ou quase todos eles, a influência dessa visão, essa visão reformada do homem, do trabalho, do ganhar, da vocação e do viver para a glória de Deus e da mordomia cristã. Isso aí, palavra do Weber, que nem cristão, na verdade, ele se declarava. Próximo item. Aqui eu quero fazer uma citação do Harvey Cox.
Avery Cox, eu creio que ele é agnóstico, não é nem cristão, né? Ele escreveu um livro chamado Secular City, a cidade secular, onde ele fala do surgimento da democracia. Nós estamos encerrando o nosso programa, deixando com vocês o grupo Logos, louvando a Deus com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. E até amanhã, se Deus quiser. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim.